Esta sessão está a começar. ser gravada, por Então favor. tá. Então, boa tarde, oficial, né? Quem não me conhece, eu sou a Fabiana Tamizari, sou pesquisadora do século XVIII e Iluminismo. A minha área é de Derrô, mas agora no pós-doc eu decidi estudar Ribeiro Sanches, né? Um pensador que tem muita afinidade, é um pensador, o único enciclopedista português, né, que participou do processo da enciclopédia, e as suas propostas são fundamentais. Eu quero estudar principalmente a questão da educação, a educação como um sistema político no pensamento dele. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção sobre o Ribeiro Sanches e o pensamento dessa época, como os dois estão juntos, é o fato de que a filosofia do século XVIII é uma filosofia que a gente pode ver no verbete, o verdadeiro filósofo, a ideia de que nós temos uma filosofia útil à sociedade. Então, o conhecimento agora, ele é um conhecimento que sai do escritório, é um conhecimento que sai do gabinete, da biblioteca e vai para a prática. Então, é conhecer para transformar. Né? Esse pensamento, por exemplo, é o que vai mostrar, é o que vai ilustrar a montagem da enciclopédia. Então, é combater os preconceitos religiosos, é fazer o conhecimento modificar para alterar o mundo. Esse é o grande ideal dos iluministas. E a ideia do contra o sistema. Né? Então, os filósofos do século XVIII são contra a filosofia sistemática. Então, normalmente, eles pensam no conhecimento como algo coletivo, como algo que é construído e não é algo, é uma filosofia de perguntas e não de respostas. Né? Então, as respostas são provisórias e elas vão ser vistas como novas possibilidades de conhecimento. Por exemplo, no verbete da enciclopédia, quando o Diderot deixa claro, o que estamos fazendo até aqui é reunir o conhecimento sobre a humanidade, o conhecimento. Por esse conhecimento não é fechado. Nós estamos começando um processo. Os daqui para frente farão essa parte complementar. E dentro desse espírito, nada mais iluminista do que o Ribeiro Sanches. Né? O Ribeiro Sanches, que foi um português que viveu desde o começo da sua vida a perseguição por ser um cristão novo. Então, esse é um fato que marca demais a carreira dele, a vida dele, o pensamento dele. Né? O Ribeiro Sanches, ele coloca na sua belíssima obra Análise sobre os cristãos novos e cristãos velhos, ele relata um pouco da sua experiência e da experiência da sua família. Né? Já na infância, ele teve que se mudar, porque a família foi, tanto o pai quanto a mãe, indiciados no Tribunal da Santa Inquisição. Ele, aos 26 anos, vai ser obrigado a abandonar Portugal por causa disso. Né? Vai acabar abandonar Portugal por causa da perseguição. Há um processo aberto contra ele. Os temas do processo não são muito claros. Né? Dizem que foi um primo que o denunciou, mas o fato, né, não é muito claro. A importância é que ele nunca conseguiu retornar a Portugal, ele não volta, apesar de ser um grande desejo dele. Né? Em todas as cartas que ele escreve, a vontade dele é voltar para Portugal. Também, quando ele vai se exilar na Rússia, ele vai ser médico real, ele vai ser médico do exército russo, e lá também ele será perseguido por ser acusado de judaísmo. Né? É quando ele se exila em Paris e lá vai ficar o tempo inteiro. Então, esse é um dos primeiros pontos fundamentais do pensamento do Ribeiro Sanches, que é o trabalho contra o preconceito religioso. Então, o tempo inteiro ele vai estar falando sobre a questão do preconceito religioso, de como isso afeta, ele coloca, além de afetar as pessoas, afeta a educação, afeta a estrutura do Estado, afeta inclusive a economia. Né? Nos documentos dele, ele deixa claro o quanto as perseguições da Santa Inquisição promovem uma fuga de capital de Portugal. Né? Então, enquanto os judeus estão indo embora, o capital está indo embora também. Né? Então, os estudos deles são normalmente voltados, né, sobre essa questão do preconceito religioso.
né? E isso ele viveu na pele dele, e os seus documentos estão sempre falando sobre isso e defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de trabalho, a liberdade de comércio. Ele está sempre voltado por essa questão da liberdade, que foi um tema muito caro para os iluministas, né? Que sofreram também vários tipos de perseguição, mas ele sofreu a perseguição religiosa na prática da vida dele. E quando nós, inclusive tem uma frase dele que exemplifica bem isso, vou citá-lo, né? Ele diz o seguinte, quando ele fala aqui sobre ele próprio. O desprezo universal que tinham e têm todos os portugueses pela desgraçada nação judaica lhes cega as grandes qualidades de juízo e de que irão dotados para romperem todos na vingança que lhes persuadia o ódio. Então, combater esse ódio combater essa perseguição religiosa é coerente e constante na obra do Ribeiro Sanches, tá? Então, outro ponto importante, né, além dele, ele vai mostrar o quanto essa visão religiosa, e aqui é o meu maior objeto de estudo nesse momento, é na questão da educação, né? Então, ele vivenciando a educação religiosa, ele estuda no Colégio de Artes de Coimbra, depois ele vai para a Universidade de Coimbra e ele conclui os seus estudos na Universidade de Salamanca. Em todos eles, ele identifica os males da religião na formação e no atraso universitário. Nesse ponto, ele tem um ponto muito parecido com o de Diderot, num outro documento muito completo sobre educação iluminista, que é o Plano de uma Universidade. Então, os dois, eles refletem que o conhecimento, vamos dizer, progressista, o conhecimento, uma visão iluminista, estava sendo feito nas academias, né? Não estava sendo feito na universidade. Então, as universidades, elas estavam, vamos dizer, distante do conhecimento produzido principalmente nas academias de ciência, né? E para o Ribeiro Sanches, claro, o seu ponto crucial é a Faculdade de Medicina, devido à sua formação. Então, ele aponta, né, as deficiências da Universidade de Medicina, ele aponta os problemas da Universidade de Medicina e das outras formações também. Por exemplo, ele e o Diderot têm um ponto muito próximo quanto à questão da Faculdade de Direito, né? Nas universidades eram priorizadas estudos do direito canônico e eram deixados de lado o direito das gentes, como eles chamavam, o direito público, o direito civil, né? E que a maioria das pessoas formadas nessas faculdades de direito não exerciam o cargo, a advocacia, e sim enveredavam para cargos religiosos, né? No caso português, e no caso francês, eles se tornavam bons debatedores, né? Como diria o Diderot. Então, nesse ponto, eles têm a mesma análise, tá? Ele vai mudar muito a sua visão, ele expulso de Portugal, né, fugido de Portugal, ele acaba indo uma peregrinação antes de ir para a Rússia, vamos dizer, pelos centros de conhecimento daquele momento. Então, ele passa pela Inglaterra, ele passa pelas cidades italianas, ele passa pela França uma vez, e ele se estabelece na Holanda, na Universidade de Leida, onde ele vai encontrar Borja, tá? Que era ali já naquele momento uma figura de destaque, né? Já era membro da Academia Francesa e Inglesa de Ciência, e ele defendia uma medicina no qual você pudesse incrementar não só o estudo da doença, mas o estudo do conjunto, o estudo do coletivo. Então, ele dizia que é o seguinte, além de estudar a doença tem que estudar com a natureza. Então, por exemplo, uma formação médica deveria ter como princípio uma formação que agregasse elementos como química, elementos como biologia, elementos como botânica, como anatomia. Para nós, isso parece um grande absurdo, né? Parece um grande absurdo, porque hoje os nossos currículos médicos, de formação médica ou de formação das ciências biológicas já incluem isso, mas no século XVIII as faculdades não tinham esse tipo de conhecimento, ainda era uma herança muito separada, só focada às vezes na doença.
né? Então, na verdade, a ideia era conciliar os conhecimentos químicos, físicos, biológicos, botânicos aos conhecimentos da medicina. Então, você ampliar, né? Você ampliar o estatuto da medicina, né? Para você ter uma formação mais completa, visando o bem-estar do médico. Tá? E o Ribeiro Sanches, né, o Ribeiro Sanches, ele vai começar também, em todas as suas obras, além de acrescentar essa pesquisa, essa necessidade de ampliar o conhecimento médico, ele vai discutir um aspecto fundamental que é a saúde pública. Então, para ele, a saúde pública era responsabilidade do Estado. Então, era uma preocupação constante do Ribeiro Sanches a atuação do Estado na medicina. Ele dizia o seguinte: olha, os médicos têm que ter essa formação ampla, têm que ter esse conhecimento amplo, mas o Estado tem que fornecer condições para que a doença não se propague. Né? Nós vamos ver essa preocupação, ou para que seja um aliado no combate dessas doenças. Por exemplo, o primeiro escrito do Ribeiro Sanches é um escrito que ele faz logo depois que ele se forma, ainda ele está em Portugal, e ele fala Discurso sobre as Águas de Penha Garcia. Penha Garcia, não sei se vocês devem conhecer, é um centro de águas temáticas, né? Águas, vamos dizer, curativas, e ele diz o seguinte, que as pessoas só sobrou fragmentos dessa obra, tá? Mas dos fragmentos que sobraram, a gente já vê que ele fala o seguinte, ó, há uma necessidade do Estado montar uma estrutura para explorar essas águas. Por quê? Essas águas são águas curativas. E, devido ao tempo, elas só são utilizadas em que época do ano? No verão. Então, nós temos que ter uma estrutura, como casa de banhos, lugares de hospedagem, para que as pessoas possam usar esse espaço durante o ano inteiro. Então, a preocupação dele vai ser sempre o quê? Uma preocupação de como o Estado pode atuar na formação, né, e na contribuição da saúde das pessoas. Por exemplo, quando ele, a pedido do governo português, já no reinado de Dom José I, no governo do Marquês de Pombal, é convidado a contribuir, né, para a reforma da Faculdade de Medicina, ele vai escrever o método para aprender e estudar a medicina, no qual ele vai aí implantar todas as suas ideias desse conjunto para se estudar, para se estudar a ciência, a medicina como uma forma mais ampla. Né? Por exemplo, a ideia que ele tem de você ter um teatro de anatomia, de você ter a questão botânica, que outros pensadores também farão. Né? Isso não é exclusividade do Ribeiro Sanches. Esse processo da reforma da Faculdade de Medicina, ele é amplo, tem a participação de várias pessoas, de vários médicos, vários nomes da época, mas o Ribeiro Sanches também vai contribuir, também vai refletir sobre isso. Ele também vai ter uma grande fundamentação em falar de saúde pública quando ele fala da doença venérea da sífilis. Ele é um grande especialista em sífilis, né? Ele, a pedido do Diderot e do D'Alembert, ele escreve o verbete sobre sífilis na enciclopédia. Nesse verbete, ele já fala, né? Eu até acho engraçado a posição dele, mas a descrição que ele faz é uma descrição histórica da doença, e ele também ele deixa até um remédio no final do verbete. Né? Porque ele tinha uma preocupação, por exemplo, muito grande em como levar tratamento para as pessoas que não tinham acesso aos médicos, né? Porque a sífilis era uma doença que estigmatizava, porque é uma doença ligada à sexualidade. É uma doença que aparece na Europa com as grandes navegações e que em muito se assimilava à peste, quando você estuda o avanço da doença. Então, o Ribeiro Sanches, além dele estudar, né, ele descrever esse aspecto histórico, esse aspecto que estigmatizava as pessoas, de tentar pensar em tratamentos que fossem eficazes, mesmo longe do avanço dos centros médicos, ele tinha uma preocupação enorme, né, do papel do Estado no combate à sífilis. Ele dizia o seguinte, como uma doença que está atacando há mais de 300 anos na Europa, não tem uma atuação eficiente no Estado no seu combate.
né? Por que que o Estado não intervém em forma de ajudar no combate dessa doença? Só para vocês terem uma ideia da importância do Ribeiro Sanches no estudo da sífilis, um próprio médico português que eu estudei, Dr. Proença, aí quando eu estive na universidade, ele diz que o Ribeiro Sanches já conseguiu distinguir no estudo da sífilis, eu vou até ler aqui, tá? Porque são termos técnicos, ele já conseguia descrever a forma aguda e crônica da doença e os efeitos da doença nas crianças, né? Então, ele já conseguia identificar que a sífilis era uma doença sem cura, né? Que a doença tinha estágios. Por exemplo, a doença vai do estágio 1, 2 ou 3. E ele conseguia identificar como isso era passado de pai para filho. E esses levantamentos feitos pelo Ribeiro Sanches só vão ser comprovados e difundidos no século XIX pelos maiores estudiosos da notícia, da matéria, né? Então, a preocupação dele, ora, o Estado não faz nada. A mesma coisa que ele faz é quando ele escreve o Tratado de Conservação dos Povos, que ele faz também discorrendo sobre saúde pública, do papel do Estado na reforma das cidades, principalmente se discutia muito no século XIX, os enterros dentro das igrejas, né, o quanto isso era prejudicial. Havia uma discussão muito grande sobre contaminação do ar, né? Então, como o ar era contaminado, como isso afetava as pessoas. Tem uma parte do texto que eu acho fundamental, que ele fala o seguinte: não adianta o médico estar preparado para curar se eu tenho, por exemplo, esgotos ao céu aberto, se eu tenho áreas com água parada, se eu tenho terras contaminadas, né? Então, ele diz que é um tratamento conjunto. Quando teve o terremoto em Lisboa, em 1º de maio 1º de novembro de 1755, ele acrescenta um capítulo com recomendações como lidar com essa questão do terremoto, né? Então, os documentos dele tentam ampliar as medidas pensando no cenário de destruição provocado pelo terremoto, né? Então, quais são os efeitos e como poderia a melhoria da saúde pública a partir daí? Outro documento que eu acho interessantíssimo, né, eu acabei passando por uns psicólogos e psiquiatras para ler e eles ficaram encantados com esse documento, é a dissertação sobre a paixão das almas, quando ele fala também sobre a questão da saúde mental, né, quando ele discorre sobre a saúde mental. Então, ele diz que a saúde mental é negligenciada pela medicina, que a saúde mental, eu estou falando aqui saúde mental, mas ele trabalha com paixões da alma, né? É negligenciada e como essa negligência leva na irresponsabilidade no julgamento de casos. Então, você não levar vamos dizer, você não levar em conta a saúde mental de alguém no no processo criminal, você estaria correndo em erro. Você não estaria levando, por exemplo, ele estaria pleno do seu julgamento, né? Porque você não leva em conta a saúde da alma, a situação mental daquela pessoa. É um documento incrível, né? E um dos últimos documentos que ele escreve, que também preocupado com a sífilis, nesse sentido de saúde pública, é a questão dos banhos turcos, dos banhos russos, né, que ele acreditava que era uma forma de tratamento eficaz. Durante o tempo que ele viveu na Rússia, ele fez diários durante as campanhas do Exército, ele era médico do Exército, e ele recomendava esses banhos, principalmente para o tratamento à distância. Então, daqueles que não teriam acesso à educação, né, não teriam acesso à saúde. Então, educar à distância, o conhecimento como forma de combater a doença e como forma de oferecer algum alívio a uma doença que tinha efeitos e estágios diferentes. Apresentado aqui a saúde, vou para a educação, né? A educação é um projeto de Estado, a educação é um projeto no século XVIII que atende a todas as camadas, e em Portugal, com o Pombal, ele já assume uma das partes mais fortes do despotismo esclarecido no país. Então, por exemplo, na França, apesar de toda a divulgação da ideia iluminista, as reformas só acontecerão pós-Revolução Francesa.
Ninguém quis ouvir os projetos dos iluministas contra a educação. Em Portugal, com o Pombal, a educação se torna uma bandeira do seu governo, uma bandeira do despotismo esclarecido, né? Principalmente após a expulsão dos jesuítas. Então, a expulsão dos jesuítas, que em grande parte eram responsáveis por várias esferas da educação, acaba se tornando uma bandeira do governo de Pombal, tá? A educação, a discussão sobre a educação em Portugal já existia, então já tinham grupos, né, o Vernier, Luiz Antônio Vernier, dentro da própria igreja, né, a ordem dos oratarianos, desculpa, né, que já trabalhava, que já se opunha aos jesuítas, já defendia o ensino, já estavam ali debatendo a educação em Portugal. Então, não é uma coisa que cai do nada. A discussão se torna mais forte, como se em toda a Europa, com a expulsão dos jesuítas, né, e o modelo de educação que vai ser colocado ali. O Ribeiro Sanches não deixará de participar desse movimento, né? Os historiadores que eu estou lendo agora acrescentam que a influência do Ribeiro Sanches é a publicação e a discussão das suas ideias. Ele tem 2 documentos nesse sentido, o que ele diz que é os estudos menores, que é o projeto de educação da mocidade portuguesa, e ele tem também o projeto de reforma da universidade no campo da medicina, né? E aqui eu vou falar em grosso modo, a grande preocupação dele é o quê? Identificar os males da religião na educação, né? Os males da educação. E como pano de fundo, essa é a primeira discussão, o pano de fundo, a influência da religião no Estado português. Então, ele acaba discutindo essas 2 questões. Então, no primeiro momento, a discussão da educação leva à discussão do Estado português, a influência da educação, a influência religiosa na formação do Estado português. Ele deixa essas 2 discussões. E, para entendermos, ele vai colocar a formação desde o Império Romano, da decadência do Império Romano, né, da mistura que o Império Romano faz né, no meio da sua decadência, misturando educação e poder político. Então, ele vai começar falando daí. É engraçado que ele e o Diderot utilizam a mesma frase, né? Eles partem das mesmas análises, como reflete aí um pensamento um pensamento iluminista. Eles falam de Constantino para frente, né? Então, eles estão analisando aí como que foi se misturando, como o poder religioso vai ganhando privilégios frente ao poder civil. E na conclusão do Ribeiro Sanches, é como se o Estado fosse refém da igreja, né? O Estado é refém da igreja. Então, nesse processo de ser refém da igreja, ele controla e ele atrasa o desenvolvimento da nação portuguesa. Para ele está nesse processo. Especialmente sobre a educação, ele vai dizer do atraso, ele vai dizer o quanto, né, a influência da religião acaba, vamos dizer assim, deixando para trás o advento da boa ciência, digamos assim, da ciência do século XVIII, o quanto, por exemplo, a grande questão que se debatia em Portugal sobre o ensino de latim e o ensino de língua portuguesa. Estou tomando contato agora, então não sei que eu estou ainda, mas havia uma grande discussão como ensinar latim, qual a necessidade do latim, né? Se começasse a estudar latim por português ou português latim. Essas discussões todas, elas estão também, não somente no campo pedagógico, mas elas estão refletindo essa discussão política envolvida, né? Então, sobre a influência ou não da igreja. Então, uma das primeiras reformas do Pombal, por exemplo, será quanto ao ensino do latim, né? Que demonstra esses espaços de discussão. Além disso, é importante que do texto do Ribeiro Sanches, a gente tem uma noção, porque para discutir o que é educação pública para ele, a gente vai ter que entender o que ele pensa como Estado, né, da onde eu estou partindo no meu trabalho, que o que ele pensa como Estado é uma noção de contrato social, ele tem uma clara noção de contrato social, uma noção, digamos, bem próxima, diria, do Rousseau,
uma necessidade de compromisso, de controle, do Estado sendo aquele que determina o bem-estar, e educação voltada para reforçar esse Estado, mas um Estado separado da Igreja. A Igreja, nesse ponto, ele não chega a falar de uma religião oficial, né, como seria aí a postura, uma religião civil, não tem esse pensamento no Ribeiro Sanches, a ideia de uma religião civil, mas é uma igreja controlada pelo Estado. Né? Então, uma igreja com um papel muito bem delimitado, uma igreja com um papel muito bem definido. Né? Existe um ponto na educação do Ribeiro Sanches que é bastante, vou ter que me desdobrar bastante em cima dele, porque ele não defende uma educação universalista. Então, não é uma educação para todos. Ele, inclusive, limita o número de escolas em lugares com menos de 200 pessoas, cidades ou lugarejos com menos de 200 pessoas. Mas há por aí toda uma preocupação com o desenvolvimento econômico, porque para eles um dos grandes problemas da educação religiosa em Portugal é que todos são voltados, todos visam se educar para um cargo religioso, porque o cargo religioso traz prestígio, o cargo religioso traz poder. Então, o seu processo educacional tenta quebrar um pouco isso. Né? Então, aí acaba dizendo que não há necessidade de todo mundo estudar, um ponto bastante. Mas se você entender todo o processo que ele pensa para a economia do país, não se justifica a posição dele, né? Não é uma posição universalista, mas se entende essa posição dele. Né? Porque ele quer evitar, porque ele diz que todas as famílias têm como interesse o quê? Matricular alguém, transformar esse alguém em um membro da igreja. Né? Outro ponto interessante, assim, só para terminar, que eu já estou estourando o tempo pelo que eu percebi, é que ele tem uma parte que ele fala da educação feminina, né, que ele também defende uma educação feminina, e nesse ponto ele está ali, a necessidade de se educar a mulher para a mulher bem educar o homem. Né, uma visão bastante característica do século XVIII, né, porque ele diz que a primeira infância é muito prejudicada com o contato com pessoas ignorantes que não têm boa formação. Então, se você quiser ter uma formação que visa o bem-estar da pátria, a formação de pessoas para cargos de administração, que vão ter que ser responsáveis por todo esse processo, você deverá, sim, educar as mulheres. Né? Então, há uma necessidade de educar as mulheres para que elas possam bem educar os homens. Não há uma preocupação com uma educação muito profunda para as mulheres, não é uma questão de levá-las à universidade, mas uma educação que possa ela livrá-la da ignorância ou da truculência, que seria prejudicial à formação daqueles que serão os administradores. Claro, a educação ela vai ter níveis, as escolas de ler e escrever, como a escola militar, que vai educar a nobreza. Então, ele acha que somente a formação militar, mas aí militar no modelo russo, porque na Rússia todos nobres passavam por uma escola militar, não é bem com a finalidade de se ter uma patente, mas sim com a ideia de que era possível você ali fornecer uma educação no qual o jovem estaria preparado para exercer cargos no governo e não fosse pudesse ser tratado como um igual. Ele diz que é muito preocupante que um nobre teria que se sentir igual ao outro, teria que ter a mesma uma educação, não vamos dizer aqui igualitária, uma educação igual, para ele se esforçar. Inclusive, dentro da escola militar, ele diz que dependendo dos seus habilidades, você teria 3 níveis de educação. Então, aquele que teria maior habilidade aprenderia idiomas, aprenderia humanidades, aprenderia ciências, aprenderia latim, aprenderia grego, teria um nível intermediário e teria aqueles que, como não conseguem nada, seriam bons marinheiros. Né? Seriam bons marinheiros. Acho que por isso eu concluo aqui a minha fala. Eu ainda estou vamos dizer, há poucos meses com o Ribeiro Sanches, mas eu creio que
Eu vou fechar com uma frase que o Maximiliano Lemos, numa obra de 1910, ele fala, né, que um dos grandes medos do Ribeiro Sanches ao morrer, né, um grande amigo dele ao lado nos últimos dias da morte do Ribeiro Sanches, diz que a grande preocupação dele é que ele seria esquecido pela República das Letras, né, que ele seria esquecido pelo mundo da República das Letras. Eu acho que nesse ponto ele pode ficar despreocupado, porque o valor da sua obra é imenso, né? O seu projeto educacional é fantástico e sim, ele merece ser muito estudado, porque ele representa muito o pensamento iluminista, o século XVIII, e trazê-lo de volta para mim está sendo uma honra. Muito obrigada.